época de 50, e até algumas pessoas falam, mas o Estado está muito parecido. Mas essa era a meta, esse era o escopo do arquiteto. Ele teve que dar áreas de modernidade, ao dia de hoje. Então, esses brises buscam dar essa questão de modernidade, uma contemporaneidade, porque esses arquitetos já fizeram outros estados da Europa, entre eles o de Hamburgo, e eles têm traçado a linha arquitetônica que deve ser desenvolvida para equipamentos dessa natureza. Então, os brises buscam dar movimentação à fachada. Número 2, eles buscam também trazer proteção à iluminação. Ou seja, quando vocês saírem, podem perceber que as inclinações dos brises não são iguais. Por que não são iguais? Porque a incidência solar azimutal não é igual toda a parte do ano e em todas as posições, norte, sul, leste, oeste. Dessa forma, foi calculado que cada um desses brises tem uma posição de onde se tira o melhor reaproveitamento e evitar o excesso de luz dentro. Por outro lado, esses brises não puderam fechar toda a entrada de luz, porque aí nós teríamos um problema de sustentabilidade, correto? Por que nós estamos num país tropical e teríamos as luzes ligadas 24 horas? Não, temos que aproveitar a parte da luz. Então, se vocês olharem embaixo para cima, vocês vão ver que esses brilhos também não estão todos separados, eles ficam à mesma distância, a uma distância estudada. Outra questão, esses brilhos buscam manter o aspecto da ventilação, né? Característica dos nossos colegas, que vocês, futuros colegas, estão estudando da arquitetura portuguesa, né? Vamos aproveitar essa ventilação que vocês estão sentindo. Então, isso busca isso, manter isso. Mas, por outro lado, hoje os equipamentos urbanos devem buscar não interferir com o dia a dia daquelas pessoas que não participam dos eventos. Então, o excesso de luminosidade de um equipamento desse deve ser bloqueado o máximo possível para que pessoas que não participam do evento não sejam incomodadas. Então, tudo isso faz parte da concepção da fachada, do porquê dessa fachada. Pergunta aí do colega que eu acho que pelo menos alguns tinham algumas curiosidades. Bom, ponto número 2, questionamento também dos colegas. Um colega engenheiro perguntou, Lorenzo, quais foram as dificuldades que o consorcio construtor teve no tocante às fundações que existiam em relação à compatibilização com as novas fundações? Bom, eu quero dizer para vocês que foram relativamente grandes. Estou falando de fundações estacas. As fundações anteriores eram estacas metálicas. Tá? Estacas metálicas. E nós tivemos alguns problemas porque o adilt não existia. Né? Não tivemos como sacar elas todas, porque elas, em alguns casos, já haviam deteriorado. 50 anos essas estacas existiam, mas nós imaginamos que elas deviam ter algo em torno de 20, 25 metros, 30 metros, algo desse tipo. Então, nós não tínhamos adilt é uma expressão para os futuros colegas, vem do inglês adilt, como construir. Porque é importante que haja os projetos fiquem guardados para futuras reformas, ampliações, modificações, e muitas vezes o projeto, por um motivo eventual, não é construído como projetado. Então existe essa etapa do projeto ao final da obra chamada de adilt, que é a revisão dos projetos para colocá-los como construídos. Então não existiam históricos sobre essas fundações. O que é que foi feito? Nós fizemos sondagens manuais, abrimos janelas, buscando cadastrar. Ontem eu tentei, não deu tempo de mostrar um detalhe, uma vista geral desse mapeamento. Quem quiser depois pede pelo e-mail, pode mandar. Os pontos vermelhos são os pontos das estacas antigas e os pontos pretos são os pontos das novas estacas. Então nós fizemos esse tipo de pesquisa buscando a economicidade da execução e, evidentemente, a característica do contrato, que é um contrato IPC ou EPC, Turnkey Lump Sum. Depois eu vou falar com vocês. Então, foi feita essa tentativa. É evidente que tivemos sucesso nisso, no entanto, nós tivemos ainda encontramos problemas em cerca de 8 a 17% das fundações, eu não lembro direito em número, não sei como é que foi isso, cerca de 15% das fundações, no momento da cravação da estaca,
nós encontramos estacas antigas. Por quê? Elas eram antigas, rompiam-se na hora de retirada, outras não encontramos, não tinha o cadastramento, mas atingiu uma média de, vamos dizer, 70% do que nós procuramos, nós encontramos. Um detalhe para aqueles que são engenheiros, as estacas, que eu perguntei pelo colega, as estacas aqui da Ponte Nova, antigas, foram utilizadas pela Gerdau para um estudo que está sendo feito pela norma brasileira, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está buscando diminuir a espessura de reserva de corrosão ao longo dos anos das estacas. Por quê? As estacas metálicas são muito caras em relação às de concreto, porque existe uma reserva de corrosão. O que é a reserva de corrosão para os mais jovens? Você, ao dimensionar a estaca, tem que imaginar que ao longo de uma década, ela tem uma parte dela que é corroída e que você não pode perder no cálculo do suporte da carga. E isso encarece bastante, que a norma é muito antiga, ou seja, foi feita com parâmetros antigos. Então, hoje está sendo estudado, reestudado, patrocinado pelas laminadoras recentemente, que elas querem embarquecer o produto, torná-lo mais econômico. Então, está sendo feito um estudo onde estão resgatando estacas antigas, e aqui é no Belo exemplo, para mostrar que o grau de corrosão em cada década é menor do que aquele que está hoje mencionado na norma. Então, provavelmente, vocês já irão dimensionar novos projetos com estacas mais esbeltas, né? Estacas que, na verdade, passam pela carga, mas que não passariam pela questão do índice de corrosão, porque tem alguns calculistas aqui mais estatísticos. Então, essas estacas aqui foram usadas para esse estudo que deve sair no próximo ano, refazendo a memória de cálculo das estacas metálicas. Bom, então, nós tivemos problemas e, infelizmente, o que é que ocorre nesse caso? Quando você encontra uma estaca, você tem um problema muito ruim para o bolso do consórcio, porque você tem que mudar a posição da estaca. E, ao mudar a posição da estaca, você não muda apenas a posição da estaca, você muda o centro de equilíbrio daquele bloco que envolve as estacas, e você tem uma carga axial que vem do pilar ou dentro da estrutura que não muda de local. Então você, para deslocar o eixo, o centro geométrico, você tem que ampliar o bloco. Você tem que criar mais estacas, mais concreto, mais ferragem, mas como é um contrato é PC, isso fica por conta do consórcio construtor. Então essa é uma característica que foi por conta da pergunta de um colega que fez, talvez já tenha respondido até uma dúvida que tinha sido colocada. Aproveitando aí, antes de nós passarmos para a cobertura, só para concluir, porque foi feita a ferradura aqui no Santa Ponte Nova. Eu não sabia, né? Eu realmente não sabia. Quer dizer, havia as informações que foi uma questão de arquitetura, né? Ventilação, pronto, estamos todos iguais. Não foi isso. Esse terreno aqui é extremamente, do ponto de vista geológico, complexo. Ele tem uma rocha, aqui onde vocês estão, que está aproximadamente, não onde nós estamos, o terreno está aproximadamente 7 metros, ok? E a partir de, tanto é que essa área norte, que vocês estão aqui, foi toda feita em sapatas, porque 7 metros não possibilita a injeção de estacas profundas, né? Talvez tubulão poderia ser utilizado, mas as empresas, por questões de normas de segurança, preferiram não utilizar tubulão, tá certo? Então, aqui foi usado. Quando nós chegamos aproximadamente no terço médio, não no meio campo, um pouco mais para cá, nós temos essa rocha dando mergulhos muito grandes. Ela, em vez de ter uma inclinação leve, suave, mas tem alguém aqui que já sofreu aqui com isso, está dizendo assim, você já sofreu. Quando chega aqui, ela, em vez de estar uma suavizada, ela dá uma mergulhada. Então você não sabe onde é que se coloca o limite da estaca, como é que começa a próxima fundação mais longa, menos longa. Então você tem esse mergulho, e a partir daí do mergulho, nós tivemos a chamada de estacas, fundações profundas de estacas metálicas. E na região sul, que vocês estão vendo lá, o fundo, que é onde fica a ferradura, onde serão feitos os shows que o Paulo Rossi ontem apresentou, nós temos uma camada de terreno mole de 20 a 26 metros, que chega a deslocar a estaca no decorrer gravada, desloca meio metro, 1 metro, você crava no outro dia quando você chega, houve, se travou do lado uma estaca, essa cravação empurra o terreno e deslocou os tempos. Vocês sabem, nós sabem,
saber que a norma é muito rigorosa. Quando você cadastra o estado, só pode seguir e verificar se os sujeitos tiveram um deslocamento mínimo referendado pelo projeto. Então, lá no fundo, havia essa questão do solo mole. É evidente que isso nós estamos falando, né, da década de 50. Eu sou da década de 80, então nem lembro disso, talvez não mesmo, né? Deixa eu falar. Então, o que é que aconteceu? Naquela época nós não tínhamos as soluções técnicas, não tínhamos a tecnologia que hoje existe. Então o Revolta deu uma solução genial. Você tem um problema de carga que tem que colocar a fundação. Qual é a única maneira de resolver o problema da fundação? Se eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? A melhor maneira de resolver um problema é fazer com que ele não está, olha aí, ó, tá vendo? Grande de venda. Então ele fez isso. Vou deixar com que ele existe, deixe de existir. Olha aí, ó. Deixou de existir, né? Não tem mais arquibancada, deixou de existir. Porque na época não havia essa possibilidade de teste, né, de geotecnia que nós temos hoje para solucionar. Então ele criou uma solução agradável, porque você tem o tipo de soroló ali, ventilou e resolveu um problema que tecnicamente era impraticável de resolver naquela época. Como? Lembra do projeto? O projeto teria que manter as características originais, né, do Revolta, ainda que hoje nós tenhamos capacidade técnica. Tanto é que aquela fundação ela foi fechada um pouquinho mais, ou seja, há condições de atender. O projeto arquitetônico não colocou arquibancadas ali. Então, essa é a verdadeira razão do porquê o estádio da Fonte Nova ser único, eu acredito que no mundo, né? No Brasil tenho certeza, na América do Sul tenho certeza, mas é assim mesmo. Mas não foi meramente por uma questão arquitetônica, foi uma solução de engenharia do projetinho na época que não era do arquiteto projetado e calculado. Ok? Bom, agora vamos falar aí lá no meu episódio, que é a cobertura. Portanto, como eu disse a você, já acabou de ser pinado, o último item ali, está prontinho agora para colocar. Vamos chamar aqui o engenheiro responsável.